Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Alô, amigos, mais uma vez juntos, não é? Nós, Bodega do Sertão e o Sebrae. E hoje o Sebrae está mais perto ainda do que você possa imaginar. Vamos começar o nosso programa com o novo diretor técnico do Sebrae, Vinícius Lages. Vamos lá, Vinícius, como vai? Tudo bom, João? Que prazer enorme recebê-lo aqui. Bom estar de volta aqui e estar no seu programa. E com tanta experiência que você tem para nos contar. O Vinícius, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, além de já ter sido diretor do Sebrae Nacional, foi ministro do Turismo, 1000 trabalhos fora, é formidável, engenheiro agrônomo e por aí vai. Tudo bem, Vinícius? Então, vamos conversar sobre isso. Me conta o que o traz de volta a Alagoas na direção técnica do Sebrae, depois daquela saída surpresa do Ronaldo. Então, o que traz os desafios, né? Uma convocação, com certeza. Convocação de parceiros aqui, na saída do Ronaldo, exatamente, me desafiaram a voltar a Alagoas depois de já quase 19 anos fora e dar uma contribuição aqui ao nosso estado, né? Eu já fui diretor aqui do Sebrae, dessa mesma área, da área técnica, então com essa experiência do Sebrae Nacional e outra experiência na área pública, acho que é um bom momento para estar aqui, né? Eu acho que o país vive um momento de muito desafio, Alagoas também, então voltar com uma experiência acumulada, evidentemente me dá uma dimensão de muita humildade, né? Porque os desafios são gigantescos. Alagoas continua ainda com desafios que envolvem desde o século XIX ao século XXI, ou seja, exatamente, tem desafio em relação ao futuro. Mas apesar de que muita coisa tem mudado para melhor, enfim. Mas são desafios enormes, a economia vive nesse momento, a do país também. E, sobretudo, humildade para poder saber que quanto mais você sabe, menos você imagina que você tem todas as respostas. Mas isso é, né? Muito bom, porque você não só abre as portas, como abrem as suas. Isso é que é o mais importante de tudo, né? Eu acho que a vida é uma troca de saber, sempre, não é verdade? Então, quando a pessoa tem o que oferecer, isso é muito bom. E, graças a Deus, você tem muito o que oferecer aqui a nós. Qual é a sua visão, já que você, inclusive, passou pelo Nacional, do Sebrae em relação ao Brasil, em relação ao desenvolvimento de um país? Pois o Sebrae é sem dúvida uma das maiores agências de desenvolvimento do país, né? Trabalha com o desenvolvimento do capital humano, de seres humanos, que tocam os pequenos negócios que são a grande maioria dos negócios do Brasil. Isso em todas as economias do mundo, desenvolvidas ou em desenvolvimento, o pequeno negócio tem importância muito grande, porque é que mais gera emprego, quem tem uma capacidade de inovar rápido, tem grande flexibilidade. E num país como o Brasil, o trabalho do Sebrae é imprescindível, porque nós precisamos voltar a crescer. Nós precisamos voltar a gerar emprego, crescer gerando empregos, precisamos inovar, precisamos melhorar a competitividade do país em relação ao mundo, né? Então, nenhum país conseguiu superar seus limites de desenvolvimento sem contar com os pequenos negócios, né? Isso nas nações mais desenvolvidas. E olha que eu já morei quase 8 anos fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, onde tem uma agência semelhante ao Sebrae, né? O SBA e a rede do SBDC é uma das maiores agências do mundo, né? Junto com a nossa, de apoio aos pequenos negócios. Nós trabalhamos com o tema do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, sem dúvida, é a energia que faz com que transformar ideias, né? Em qualquer lugar que ela surja, em negócios, em atividades econômicas que transformam. Então o Sebrae, nesse momento, se coloca aí dentro desse movimento que o país está fazendo, né? De retomada do seu crescimento, com inclusão. Temos um país ainda muito desigual e olhar a base da pirâmide é fundamental, sobretudo num contexto como esse nosso, Nordeste brasileiro. Me diga uma coisa, qual é a sua compreensão quando você vê que as pessoas ficam criticando muito, principalmente os jornais, quando dizem o emprego com carteira assinada aumentou X, diminuiu tanto, aumentou de novo.
Poxa, será que um país precisa viver exclusivamente de carteira assinada? Ou aí entra a importância de um Sebrae criador de um MEI, por exemplo, e por aí vai? Sem dúvida. Temos hoje cerca de 15 milhões e meio de pequenos negócios no Brasil, uns 9 milhões são MEI, né? E eles têm gerado saldos positivos na questão de empregos. Nos últimos 5 anos, nós tivemos o maior saldo no ano passado, 22% a mais do que em 2018. Foram 644 mil empregos gerados no saldo entre geração, 731 mil, né, fora as perdas. E a pequena empresa é quem mais gera. Claro, as grandes e as médias não conseguem mais, que estão em processos altamente tecnificados, com inovação, automação. É verdade que nós vamos estar passando a economia mundial, a nossa, por um desafio muito grande de entrar na chamada economia 4.0. É uma economia que não necessariamente gera os mesmos empregos que nós vimos no século XX. Né? Então nós vamos ter uma transição para essa nova economia que ela ainda vai gerar uma certa disfuncionalidade na força de trabalho. E a oportunidade que o empreendedorismo oferece é, mesmo num período de transição, nós sabemos que muitos dos empregos gerados pelos pequenos negócios não são empregos de altos salários, etc. Mas num momento de transição em que a empresa, a grande e a média empresa e o próprio governo já não emprega tanto, é essa oportunidade que faz com que milhões de pessoas a cada ano possam ter o seu ganha-pão e aí ir crescendo pouco a pouco, gerando mais empregos para outros. Exatamente. As outras revoluções que aconteceram nos séculos XIX, XVIII e do século XX, em que a gente saiu lá atrás de uma revolução agrária para uma revolução industrial e a revolução da informação no século XX, elas deram tempo às instituições, às políticas, aos governos, ao processo educacional de formar para esse novo mundo. Né? O que tem acontecido nos últimos anos, Geraldo, é que a velocidade com que as transformações estão ocorrendo não tem dado tempo, porque foi pego de surpresa governos, o sistema educacional, as políticas públicas, enfim. Toda a economia não estava preparada para essa disrupção que tem ocorrido, você tem acompanhado. Então, o grande desafio é nessa próxima década ajustar esses modelos, essas distâncias, gerando competências para que possa mais gente participar dessa economia 4.0. Ô Vinícius, me diga uma coisa, você como engenheiro agrônomo, não posso deixar de lhe fazer essa pergunta, porque me parece que é uma tese que vem sendo estudada há algum tempo ou não, ou abandonada. Reforma agrária ou revolução agrícola? Então, esse é um grande dilema num país tão grande, com tanta terra, a gente imaginar que terra é um problema, né? Terra não é um problema, claro que nós temos disponibilidade em várias partes do Brasil portanto, pode caber sim ainda em várias áreas do Brasil processos de estruturados de reforma agrária bem feita. Porque eu estudei, eu me debrucei sobre o caso aqui mesmo de Alagoas e vi experiências muito mal sucedidas, né? De invasão de propriedades que historicamente vinham sendo ocupadas pela cana e um aproveitamento dessa crise para poder, então, provocar uma mudança na estrutura fundiária, num estado que tem, sim, uma estrutura fundiária ainda um pouco concentrada. Mas ela vem se fragmentando, né? As sucessões familiares, mesmo esse recuo da lavoura canavieira, você vem vendo propriedades cada vez menores, né? Você não tem aqui mega propriedades, como eu estava no centro-oeste do Brasil, propriedades de milhares e milhares de hectares. Aqui você não tem mais essas extensões, grandes extensões de terra. Mas cabe num país como o nosso, tanto uma frente de ocupação para uma agricultura familiar tecnificada, vinculada ao mercado, né? Quanto também, evidentemente, essa revolução do agronegócio. Sem dúvida. O que nós vimos nas últimas décadas é um agronegócio que conseguiu se mostrar competitivo a nível mundial, chegar a amedrontar outros países do ponto de vista da sua competência. Mas é evidente que a gente também vai ter nessa frente da revolução tecnificada do agro alguns ajustes, né? De busca de eficiência energética, de busca de eficiência hídrica, química, né? Também pelo uso de produtos químicos. Sobretudo energética. Né? Energética, né? Porque ainda há um desbalanço nesse modelo. Mas nós temos condições de ser o grande provedor de alimentos no mundo, com valor agregado. Ministro, do grande produtor, a formação de cooperativas e associações, e que inclusive o Sebrae participa demais do estímulo a isso.
Como é que você vê esse trabalho que o Sebrae pode desenvolver num estado como Alagoas, no momento em que a monocultura foi deixando espaço, por aí vai, a criação exatamente de uma política cooperativista? Então, eu sou muito simpático à ideia da associatividade, do cooperativismo. Eu mesmo comecei a minha carreira, Geraldo, na Pindorama, né? Eu era engenheiro agrônomo, recém-formado pela Emater, foi a minha primeira escola, inclusive com Clécio Santos, meu colega, querido colega, que hoje dirige tão bem aquela cooperativa. Exatamente. Então, para mim, estava claro que e quanto menor for a propriedade, quanto menor for o empreendimento, mais sentido faz estar junto, ou em torno de uma agroindústria, ou para comprar insumos, produzir para o mercado de maneira integrada. E mesmo não sendo cooperativa, as formas associadas, integradas, elas têm demonstrado que são mais exitosas do que o isolamento. Você sabe que o pequeno negócio, sozinho, ele tem um custo de transação no mercado muito elevado. Vai ter que comprar insumos sozinho, vai ter que colocar o seu produto sozinho, quer seja leite, queijo, qualquer que seja o produto isoladamente do pequeno produtor, se for na área rural, ele terá muito mais dificuldade do que se ele trabalhar de maneira associada ou cooperativada. Então, e o Brasil tem muitas cooperativas bem-sucedidas, bancos cooperativos bem-sucedidos, demonstrando que esse é um bom caminho para você ter um empreendedorismo de pequenos negócios, agroindustriais ou de serviços mesmo, né, competitivo. Provocando o Sebrae nesse aspecto, eu sempre fui a favor de que um dia se fizesse um verdadeiro mapa vocacional do estado de Alagoas, no sentido de com o mapa vocacional criasse a possibilidade, não só na agricultura, mas em tudo, né, com um mapa vocacional você faria, de chegar a um estado em que se fizesse aquela velha história de fixação não mais do homem, a terra, mas fixação da família ao seu lugar de origem. E o Sebrae me parece um importante agente para isso. Sem dúvida. A gente acredita que tem pelo menos 5 eixos importantes dentro desse processo de reconversão da economia do Estado, que são objeto de uma atenção e que merece, e que tem uma correlação com essa sua tese. Um deles sem dúvida, a gente ainda nem iniciou para valer uma reconversão da bioeconomia da cana. Perfeito. As experimentações que estão ocorrendo são sinais positivos, né? Integração lavoura, pecuária, alimentação, o plantio de eucalipto, grãos, né? uma pecuária mais tecnificada, menos extensiva, né? Na zona da mata, em outras regiões, mas sobretudo na zona da mata, essa reconversão da bioeconomia da cana, ela apenas está se iniciando. Nós temos que continuar firmemente na direção de apostar nas alternativas. E aí, sem dúvida, teremos oportunidades, mesmo nesses municípios que historicamente, por décadas, né, estiveram vinculados à economia da cana. Portanto, sem precisar deslocar essas pessoas desses municípios. São alguns casos que possam, inclusive, apostar numa pecuária leiteira na Zona da Mata. Nós temos um investimento que está sendo feito de um grupo de Sergipe, né, aqui no Novo Laticínio, Natville, que pode ser muito promissor para a região da Zona da Mata na produção de leite, etc. E ainda tem os eucaliptos, né? Eucaliptos também. Aparecendo, que gera a industrialização de vários produtos. Né? Exatamente. A economia urbana e de serviço. Não há dúvida de que a economia que mais cresce no mundo, inclusive em Alagoas, é a economia do serviço. Não tenha dúvida. Ligado ao varejo, ligado à indústria, ligado ao agro. Então, apostar nessas cidades também como polo, né, de produção de serviços, habilitando a população para que ela possa se beneficiar dessa economia digital. A economia do turismo, que a gente sabe que Alagoas tem um potencial grande. Eu sei que você vai estar hoje no seu programa aí com um entrevistado falando sobre os desafios desse setor e as oportunidades que vêm surgindo. Inclusive, hoje me sinto profundamente honrado, porque faço parte do trade, em função de que agora eu sou o presidente da Abrajet. Então, muito bom. Então, estamos aí num outro desafio também, que é muito gostoso. Então, sem dúvida, se a gente olhar, e nós temos escritórios no interior e cobrimos quase todo o estado, onde tem 75% quase dos pequenos negócios, nós estamos. Nós vemos que há oportunidades por toda parte. Há pequenos empreendedores na região em torno de Almiro Gouveia, de Arapiraca, aqui na zona de São Francisco, enfim. Temos um potencial grande de fixar essas pessoas ligadas à economia do turismo, tanto ao longo do litoral,
né? Portanto, esse eixo de cidades do litoral, mais as do sertão e da beira do São Francisco. Eu quero combinar, inclusive, com a minha querida Débora, para a gente marcar, vamos dizer, de 40 em 40 dias, a presença do Vinícius aqui, para a gente podendo mostrar toda uma programação. Aí eu pergunto, nessa sua chegada, o que você vê de mais importante para os próximos meses, vamos dizer, de Sebrae? Rapidamente, no meu caso, me inteirar do que tem de bom já acontecendo, né? Reinventar a roda, muita coisa interessante, novos empreendedores ligados às startups, mesmo dentro dessa área do agro, muita novidade bacana. Tem uma cadeias novas que se estruturaram com a dos plásticos, né? Enfim, me inteirar disso rapidamente e me articular com parceiros, né? Nós estamos num momento muito interessante, estávamos agora pela manhã com o novo reitor, né? José Aldo Tanholo, que é muito integrado também à nossa rede de parceiros. Tivemos semana passada com o Fábio Guedes na FAPEAL, com iniciativas conjuntas do governo, prefeituras, estive com a AMA. Então, rapidamente, nessas primeiras 4 semanas, foi me inteirar desses vetores já de boas oportunidades. E que não é pouco, não são pouco. Muito pelo contrário. E que, apesar dos desafios, nós temos sim avançado e apostar nisso. Trabalhar intensamente, trabalhar com humildade, trabalhar com tenacidade, porque desenvolvimento não tem outra forma. Por um lado, envolve consistência, né, de formulação e persistência, porque você não muda da noite para o dia. É verdade. Me fale rapidamente sobre essa grande novidade que é a Escola de Negócios do Sebrae. A escola é uma apresentação de um portfólio mais vocacionado, né, e voltado para empreendedores que já superaram uma determinada fase dos seus negócios, né? Então ele tem um apelo aí para empresas inovadoras que estão com um grau de maturidade de gestão. Então nós precisávamos colocar no nosso portfólio cursos, consultorias atrativas para esse público, é o que estamos fazendo, né, com muito êxito. Nós vamos expandir isso de modo que a gente possa renovar, né, o nosso portfólio de serviços. Nós vamos estar logo inaugurando um Lab. Eu gostaria de voltar depois para falar sobre o Sebrae Lab, que é uma oportunidade também de nós estarmos. O Lab é um espaço inovador que está sendo construído na nossa agência de Maceió, que a gente vai ter uma interação muito mais inovadora do ponto de vista da aproximação com os empreendedores. É isso, Geraldo. E, sobretudo, com os empreendedores dessa área de startups, etc. Exatamente. Isso. Eu acho que hoje é a grande... Ali atrás, dirigindo esse programa, está ali um meio de designer gráfico. Opa, que beleza. Que também é alguma coisa que em Alagoas precisa crescer cada vez mais, né? Sem dúvida. É isso aí. Olha, Vinícius, eu tive um prazer enorme de recebê-lo nessa vinda. Tenho certeza absoluta de que o Sebrae apostou e acertou ali. E vamos fazer isso, eu queria você sempre aqui conosco. Com prazer. Entendeu? Porque uma coisa é eu falar todo dia do Sebrae, todas as vezes do programa eu falo do Sebrae, e botando a outra é a gente está mostrando cada vez mais o Sebrae e as pessoas que o fazem tão bem. Obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente vai a campo também, desloca com a equipe e vai lá ver experiências de perto, faz o programa de lá mesmo. É uma bela ideia. É isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Então, olha, vocês fiquem conosco, porque eu estou recebendo logo após o novo presidente da ABIH, André Santos. Turismo, gente, turismo em alta. Não vou falar do Sebrae. Nesse intervalo hoje eu não falo do Sebrae. Você não acha justo? Perfeito. Não é? Olha, eu tive um garoto propaganda do Sebrae aqui esse tempo todo, tudo bem. Muito bem, gente. Bodega do Sertão, ó. Esse cafezinho da manhã é bom que é danado. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br.
Muito bem, gente, voltamos e já voltamos com o nosso convidado, que eu prometi quando terminou o primeiro bloco, né? André Santos, o novo presidente da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Não sei se chama capítulo, é capítulo Alagoas? Ou é... Porque a BH tem a nacional, é nacional, exatamente. E tem as estaduais. Exatamente, é estadual, chamada estadual, né? Estadual. É porque em algumas instituições a gente chama de capítulo Alagoas. Mas é estadual. Mas tudo bem com você, André? Tudo ótimo. Que prazer. André, que é o proprietário de um hotel aqui fantástico, que é o Sete Coqueiros. O Sete Coqueiros parece estar inserido, inclusive, como símbolo dessa cidade, né? Nós abrimos o hotel em 1990. 90? Foi. Que beleza. Tem um bom tempo já no mercado. O importante é a gente ver crescendo, sempre crescendo. O destino hoje de Maceió e de Alagoas, de modo geral, está crescendo bastante. É bom. André, me conta uma coisa, o que é você assumir agora a ABIH, que é tão importante para o turismo, sobretudo aqui em Alagoas? A ABIH, ela vem crescendo, como o turismo aqui do estado também vem crescendo. Exato. E a gente está numa expansão muito grande. Então, ao assumir, eu já vinha antes, eu era presidente do sindicato, via hospedagem e alimentação. Isso. Hoje nosso presidente é o Marcelo, que era meu vice. E ao assumir a BH, eu digo com maior franqueza, é uma das maiores responsabilidades que eu já tive na minha vida. Não tenho dúvida. Por questão principalmente da expansão hoje que a BH corresponde ao estado e nacionalmente nesse sentido. Tanto que amanhã eu estou viajando para Piranhas para ter uma reunião com o trade lá e quinta-feira para Maragogi. Por quê? Porque um dos nossos objetivos da BH é a expansão. Hoje Alagoas, antigamente o turismo era concentrado em Maceió e Maragogi. E você toca num problema que eu considero como um dos mais sérios, que é essa questão da interiorização. Né? Alagoas não é só sol e mar, muito pelo contrário. Não, pelo contrário. Alagoas tem muito mais do que sol e praia. Muito mais. E você para analisar o que é Maceió hoje, o que é Alagoas do turismo, precisamos criar mais produtos para que o turista, ao vir na nossa terra, não veja somente sol e mar. É verdade. Nós temos vários produtos, temos União dos Palmares, nós temos os cânions de São Francisco, tem a Foz de São Francisco, que também é belíssimo, tem a cidade de Penedo, a histórica cidade de Penedo, nós temos Marechal Deodoro, que também é a nossa primeira capital, Litoral Norte, que hoje corresponde a 3 pontos muito marcantes, que é Japaratinga, Maragogi e Milagres. Exatamente. Cada um com seu formato, né? Você tem Maragogi e Japaratinga, uma maior concentração, a tendência é de resorts e pousada de charme. Milagre já é um ponto muito delicado para não se tornar ali um Porto de Galinha que se construa resorts e assim, destrua aquele produto tão maravilhoso que é Milagre. É verdade. E você vê o seguinte, por exemplo, você tocou em Piranhas logo no princípio do programa. Aquilo é uma pérola. Né? Eu sempre falo o seguinte, que é um diamante. É um diamante. Tem que ser polido, muito bem polido, para não destruir o produto. Exato, que é um grande produto. Também, pelo menos, eu posso dizer também outra cidade que eu acho belíssima, Penedo. Penedo é maravilhosa. Maravilhosa. E hoje o IFAM deu um apoio muito grande ao município. E hoje tem vários produtos lá encantadores. Eu tive recentemente lá e eu voltei encantado. Muito bom. André, me diga uma coisa. Quantos hotéis nós temos hoje? Vamos dividir. Associados? Aqui, associados, por exemplo. Pronto, a BH hoje tem 92 associados. Certo. Mas no contexto geral, nós passamos de 150 hotéis em Alagoas toda. Em Alagoas toda. Muito bem. Qual é o município que... Outro dia eu fui ver, eu fiz um programa. Olha, eu fiz um programa porque eu fiquei encantado com um resort que está nascendo. Ele está todo pronto, mas ele está nascendo em termos de resort agora, que é o Canguru Park. Você conhece? Não. Mas precisa, tem que conhecer, não pode deixar de conhecer. Ele está a 10 quilômetros de Arapiraca, a 10 quilômetros de Limoeiro de Anadia. Era uma olaria. Estou falando de 17 hectares, né, João? 17 hectares. Com uma vegetação magnífica, toda planejada, com 3 microclimas lá dentro. É alguma coisa de sensacional. Nós estamos precisando desse produto. Precisa, e muito. Muito. E aí eu digo, como é que pode? Nós temos produtos aí que a gente não conhece. Não. A Serra da Barriga é um deles. É um deles. Né? Se for analisar também, nós temos outros pontos interessantes, que às vezes a gente não dá muito valor, mas se você for analisar ali, como eu estava falando dos cânions ali da região do Sertão, você vindo de Piranhas, acompanhando o Rio São Francisco, você tem cidades históricas lindas que podem ser trabalhadas com um grupo específico.
Sem dúvida. Não precisa trabalhar em massa todos os destinos de Maceió, de Alagoas, no caso. Verdade. A gente tem que pensar que Alagoas tem que crescer com isso. Exatamente. E hoje, Alagoas, recentemente nós fizemos uma parceria com o Sebrae e realizamos uma pesquisa e detalhamos melhor e vamos passar, daqui a pouco tempo, nós vamos passar daqui um tempo, sobre esse relatório que nós fizemos. Espetacular, descrevendo exatamente o valor do turismo no estado de Alagoas e no município, na capital, no caso, Maceió. Muito importante. Temos vários produtos, várias informações que podem até impressionar, como, por exemplo, um deles eu posso dar informação, que hoje, na capital, que dá mais retorno para o município de SS, é o turismo. É o turismo, não tenha dúvida. E eu lhe digo outra coisa, o segundo colocado, a soma do segundo com o terceiro e 50% do quarto corresponde o que o turismo oferece. Muito bom. Ao município. Então, é um produto, é um comércio que tem que ser muito bem representado e respeitado nesse sentido. Não tenha dúvida. E valorizado, e ser trabalhado. Não tenha dúvida. E você vê a ocupação que você alcançou agora, a ocupação média, que tem sido sensacional. É incrível que pareça, mesmo com essa gama de hotéis sendo construída. E daqui mais 2 anos nós vamos ter aproximadamente mais 3 mil leitos. Maceió hoje tem 19 mil e alguma coisa. Maceió. Alagoas são 35. 35 mil já. Então, em Maceió hoje, se você for somar daqui a 2 anos, nós vamos ter mais 3 mil leitos. Vamos chegar em torno de 22 mil leitos aqui na capital. Já é um volume muito grande. E se você for analisar, o crescimento de hotéis é bem maior do que o crescimento dentro do próprio aeroporto nosso, que é o maior meio de captação, de vinda de turismo para o nosso destino. André, me diga uma coisa. Nós hoje fazemos parte do trade juntos, né? Você com a BH, eu com a Abrajet, o Glênio com o presidente do Convention, portanto, de todo o Conselho Curador, a Brasel com o Tiago e por aí vai. E nós todos deveremos ter um foco. Né? Não é só o hotel novo que está ali, não é isso. Esse problema de infraestrutura, o que você acha que nós do Conselho começamos, de que maneira nós devemos começar a agir com mais firmeza em relação a isso? Eu diria o seguinte, primeiro a gente tem que ter consciência do seguinte, o que é que o maceiense gostaria de ter na sua cidade? Perfeitamente. Porque eu sempre digo o seguinte, que no turismo, o que é bom para o cidadão, no caso maceiense, é bom para o turista. Não tenha dúvida. Se você tem um bom saneamento básico, vai ser bom para o turismo. Não tenha dúvida. Se você tem uma educação muito forte, vai ser bom para o turismo. Claro. Se você tem um povo culto, educado, informado, você tende a ganhar mais com o turismo. Então, o complexo do turismo tem a ver muito mais com o cidadão da cidade, do destino, porque o turista só vai ter a consequência do que é dado para o maceiense. Exatamente. Maceiense, eu estou falando maceiense, mas para o alagoano também, lógico. Claro. Então, no modo geral, a pessoa tem que pensar da seguinte maneira, o que eu posso ajudar para o cidadão? Exatamente. Por consequência, vai vir para o turismo, com certeza. Você tem melhores estradas, melhor saneamento básico, educação, saúde, todo esse sistema Agora, básico. naquele dia, nós ouvimos uma frase do Glênio, acho que foi do Glênio, muito interessante, quando ele dizia o seguinte: vocês pensam que nós podemos ficar parados, nós donos de hotéis? Não podemos. Nós trabalhamos, nós saímos tanto, nós andamos tanto, nós voamos tanto, viajamos tanto. Me fala um pouquinho dessa maratona, André. Até quem falou fui eu. Foi você que falou. Foi você que falou. Pronto. Teve um repórter que veio perguntar a mim por que o turismo de Alagoas está crescendo tanto? E eu disse, trabalho. Trabalho. Muito trabalho. Porque a ideia, as pessoas imaginam que o turismo, você constrói o hotel, senta numa cadeira e espera que o turista venha para o seu estabelecimento. E não é isso. Nós participamos geralmente em torno de 40 ou mais, dependendo do ano, de eventos. São roadshows, workshop, fan tour. A gente traz os agentes de viagem para cá. A gente também, o turismo, o trainer também concentra na parte da veia do governo, das gestões que nós temos hoje, porque precisamos deles. Antigamente as pessoas pensavam que não, eu fazendo meu papel, eu resolvo a coisa. Que não é nada disso, nada pelo contrário. É um complexo. Exatamente. Então, por exemplo, eu recentemente nós participamos na feira de Madrid e realmente eu senti a grande necessidade, não só o nosso destino, mas o Brasil, em trabalhar melhor o turismo, no caso internacional. Eu me surpreendi. Não tenho dúvida com isso. Eu me surpreendi na feira de Madrid, chamada Fitur,
quando, ao chegar lá no pavilhão das Américas, logo de entrada você vê e surpreende com 3 países fortíssimos: México, Panamá e República Dominicana. Fortíssimo, todos eles. Eu fiquei realmente em choque pelo como eles sabem trabalhar, como eles são profissionais. Não tenha dúvida. Mas não de hoje. Eles são profissionais há dezenas de anos. A República Dominicana, por exemplo, ela instalou dentro do stand dela uma televisão e o rádio direto para a República Dominicana, transmitindo todo o andamento da feira. Exatamente. Para que o povo lá saiba o que é que eles estão fazendo. Exatamente. O povo precisa entender melhor o que é isso. Eu sempre digo o seguinte, que o cidadão que não tem conhecimento, ele não valoriza. Não. E a outra coisa que eu sempre não me canso de dizer, sabe, André? O povo precisa ter a consciência de que ele precisa receber bem. Ele está recebendo na casa dele. É a nossa casa. É a nossa casa. Então, essa capacitação, essa qualificação do povo como um todo, não só do trabalhador, precisa ser feita. Isso é feito através das campanhas. Eu posso dar um exemplo prático. Eu tenho o costume de ir para a praia com minha família, e nós estávamos na praia de Pajonçara ali, e eu vi um senhor chegando com um filho, chupou um picolé e jogou o papel na areia. Jogou o papel na areia, não pode. Eu me levantei, minha esposa falou: não, meu filho, deixa eu ir, porque para a mulher ele vai ter mais paciência. Minha esposa foi, pegou o papel, colocou dentro do nosso saco e colocamos na lixeira. Então, e ela viu. E ela viu. Viu? Claro que viu. A mãe? Não, foi o pai. Foi o pai? Foi o pai. Viu? Ótimo. Isso aqui é o importante. Então, isso, educadamente, a gente demonstrou a ele que não é por aí. Está sujando sua casa. É verdade, é verdade. Então, eu acho que essa união, é onde a gente estava no princípio do programa dizendo, essa união entre o trade, entre toda essa força que traz o turismo para cá, e o institucional, e os governos, prefeito, governador, tudo, é de uma importância fundamental. Talvez possa ser a grande fachada da administração do novo Marcel. Eu diria, para reforçar cada vez mais, a união nossa é que está trazendo esse resultado. Porque se você comparar Alagoas ou Maceió, o investimento que nós temos de turismo, comparado a outros destinos do Nordeste, não se compara. O valor lá fora é bem maior do que o nosso. André Mas a união ajuda. Presidente da BH, que bom ter recebido você aqui. Obrigado a você. Muito obrigado. Convite. E eu espero que a gente se veja muito, não só nesse programa, mas obviamente que vamos nos ver nas nossas reuniões. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado também, Jota, pelo convite. Vocês já sabem, né? Vocês viram no primeiro bloco, eu recebendo aqui o novo Sebrae, né? O novo diretor técnico do Sebrae. Esse Sebrae que com a sua escola de negócio está cada vez melhor. E a Bodega do Sertão, olha o café da manhã, só para começar a brincadeira. Vem para cá. Voltamos já. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Muito bem, estamos de volta. Agora é o seguinte, eu não sei se a minha convidada de hoje vai fazer o que eu vou pedir para ela fazer agora. Eu acho... Vamos contar? Será que ela vai cumprimentar vocês, etc, etc, em 15 segundos? Gilca Mafra. Satisfação imensa estar aqui, meu amigo Geraldo Câmara. Eu dizia, um dia eu chego a esse programa, mas que bom, eu estou aqui para conversar com você, compartilhar novas experiências profissionais. Estou aqui à sua disposição, meu amigo. Profissional é isso. Gilca Mafra, que prazer receber você. Imagina, Geraldo, eu acompanhava sempre seu programa e dizia, pois é, um dia quem sabe ele lembra de mim, né? Para me convidar, para a gente conversar. Mas você sabe qual é o problema? É exatamente isso, porque a gente lembra você, a gente não lembrava de você, a gente via você todo dia, né? Todo dia. Agora está fazendo saudade. Tá, né? Pois é, isso é bom, né, Geraldo? Isso é muito bom. Agora me conta uma coisa, a profissional, a Gilca Mafra,
que parou um pouquinho a televisão, está numa carreira solo diferente. Quais são os seus caminhos de agora? Então, Geraldo, você sabe que tudo é muito novo, na verdade, né? Assim, tem um ano que eu estou fora da TV e decidi trabalhar essa geração de conteúdo nas mídias sociais. De fato, a cada dia aparecem coisas novas, é uma plataforma gigantesca, a internet, né? De YouTube, de podcasts, e você grava um material que vai para o Rio, que vai para São Paulo, que vem, triplica e vai. Então, assim, é uma velocidade absurda. E eu precisei ter todo um apoio, buscar uma assessoria, buscar pessoas que tivessem, de fato, inserido nesse mercado digital, de marketing digital, porque eu falo sempre, eu sou formada em comunicação social. Sem dúvida. Com habilitação em jornalismo. Então, assim, a gente termina que mistura o jornalismo com o marketing, com as relações públicas. Então, isso tudo está sendo muito gostoso trabalhar nessa plataforma chamada internet. De uma certa forma, novo. Bom, buscando como é que você atrelar esse conteúdo a várias marcas e empresas. Sem dúvida. Entendeu? E como é que você está se sentindo dentro disso, desse novo panorama? Eu estou me sentindo renovada, com um espírito desafiador. Aliás, eu acho que isso é que vem movendo a gente. Assim, 21 anos na televisão, dando boa noite todos os dias ao vivo. Então, eu fiquei 17 anos na Gazeta e 3 anos na TV Pajuçara. E aí eu somei, eu falei, meu Deus, 21 anos. Eu achei um número forte, 21. Eu falei, atingi minha maioridade telejornalística. É verdade. Sempre na bancada, Geraldo. Exato. Que, embora a gente esteja ali apresentando o jornal, eu me envolvia no jornal, porque eu fazia a edição, eu também fui editora-chefe do jornal. Então, a gente se envolve no jornal durante todo o dia para chegar à noite, você ter aquele funil da informação, que é o momento ali que você vai passar para o telespectador, mas sempre à frente dos telejornais. Então, qual foi a melhor notícia que você deu? Eu decidi dar uma mudada de fato, né? Qual foi a melhor notícia que você deu a seu ver? Eu já tive tantas além de várias, notícias. Mas pense numa, rapidinho. Olha, eu quando dou palestra assim, para os meus alunos e a gente fala um pouco sobre a experiência na televisão, um fato marcante, assim, eu acho que você lembra um sequestro que a gente teve aqui de uma garotinha chamada Malu? Sim. E aí ficou o sequestro da menina Malu, e a gente se envolveu tanto com aquilo, Geraldo. Eu lembro que eu estava grávida naquele momento, e a gente fica ainda mais sensível com tudo aquilo. Eu tive contato com os pais da Malu e com todo o serviço de inteligência da Polícia Civil e Militar, enfim. Então a gente se envolveu demais com isso. E um momento maravilhoso na minha profissão foi dar o paradeiro da menina Malu. Foi quando eu estava ao vivo no jornal, e até antes de entrar no ar, 15, 20 segundos antes de entrar no ar, estava aquela expectativa de que ela teria sido encontrada, mas você sabe que para a televisão a gente tem que apurar a informação e ter toda a certeza para poder passar a informação. E eu aguardando o meu diretor informar no ponto aqui no ouvido, encontraram a Malu, ela está bem, está com vida. Muito bom. E isso eu estava no estúdio ao vivo e tive que improvisar aquilo em alguns segundos, né? O jornal estava terminando, mas eu consegui dizer olha, acaba de ser informada que foi encontrada a menina Malu, né? A polícia confirmou de que ela está bem, e a qualquer momento novas informações, assim. Então isso foi um momento que marcou muito a minha carreira. Já que a gente falou sobre isso, de marcar, de uma notícia como essa, etc., o jornalismo na televisão mudou muito nos últimos anos também. Você acha que ele ficou mais humanizado? Porque antes era impossível você dar uma notícia dessa, você dava notícias dentro daquele tom. Exato, não sempre muito formal. Você pode chorar, se quiser. Sim. Eu acho até, Geraldo, que a televisão, até mesmo com o advento de redes sociais e com toda essa plataforma, a televisão, a própria Globo, que sempre foi a mais engessada de todas elas, ela vem mudando muito o seu perfil. Eu passei por essa transformação quando a gente saiu da bancada sentada para se levantar no estúdio. Perfeitamente. Aquilo ali já foi um momento, já foi um marco importantíssimo, onde o apresentador passava a interagir mais, a gente chamava ao vivo, a gente conversava com os repórteres, onde tudo era muito formal na bancada. Ninguém podia ver, ninguém sabia o que a gente tinha daqui para baixo. É verdade. E de repente isso Existe até a lenda de que o Cid Moreira... Cid Moreira apresentava de bermuda, isso não é verdade. É verdade, não. Mas era uma lenda, Mas era uma lenda. De como o jornal era que mostrava sério. aquela formalidade, aquela seriedade. Então, assim, a televisão, ao longo dos anos, ela vem se mudando, ela vem interagindo com os telespectadores que hoje ditam
as pautas, eles mandam mensagens e tem canais ligados direto de participação com os telespectadores. Tem programas que são pautados de acordo com o respaldo do que o público quer, do que ele... Então, assim, há um tempo atrás isso não acontecia, Geraldo, né? Então, assim, Deixa eu a passar televisão um negócio mudou pro meu realmente. telespectador. Sim. Porque a nova Gilca, carreira solo, dentre outras coisas, ela já fazia, mas ela faz apresentações e cerimoniais. Sim. Agora, vocês precisam ver a Gilca, e agora, ultimamente, na posse das instituições do trade, foi ela a cerimonialista, foi ela que apresentou. Olha, você tem uma desenvoltura e uma vontade de falar o que os cerimonialistas não falam, porque ficam ligados àquele textinho que está ali, ou aquela coisinha que está ali. Pois é, seguir aquela regra. Primeiro, mostra a cultura. Obrigada. Isso é muito importante. Segundo, mostra aquilo que o público quer, esteja ele onde estiver. Ele quer se parecer com a pessoa. Ele quer se contactar. Se identificar. E você faz essa contactação. Gente, contrate a Gilca para fazer cerimonial, que vale a pena. Olha só que propaganda maravilhosa. Não preciso de mais nada agora, Diz logo né? o telefone. Bota o telefone dela aí. Diz logo o telefone de contato. @Gilca Mafra nas redes sociais. Você já me acompanha, já está tudo certo. Olha aí, @Gilca Mafra. Tudo bem. Mas, Geraldo, você sabe que apresentar um evento, eu acho que é exatamente isso. É você ter essa ligação com o público. Eu percebo isso quando eu estou no palco. Eu percebo nos olhares da plateia. Um evento de 100, 200 e 1.000, 2.000 pessoas, como eu já apresentei. E eu acho que o fundamental é isso, é você ter a liberdade para poder improvisar ou para poder acrescentar aquela informação que está respaldada no texto, mas desde que você tenha um conhecimento de causa, um conhecimento, para não ficar aquela coisa boba, enfim. Exatamente. Então, eu acho isso fundamental. E quando eu sou contratada para apresentar um evento, eu pergunto, eu falo, vem cá, tem que seguir à risca esse roteiro aqui? Não, você fique à vontade e tal. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Nesse último evento, por exemplo, quantas informações você acrescentou? É verdade. As informações que todos já sabem, mas você acrescentou. E não só as informações, como você acrescentou o seu comentário. Isso. Né, a sua opinião. Exatamente. Então, isso é muito importante. Pois é, até porque é um setor que eu admiro muito, que é o turismo. E sou encantada com o trade aqui em Alagoas. A gente não vê isso em estado nenhum, Geraldo. Não. Como jornalista, eu também procuro... me inteirar de todas as notícias e informações. Então, se eu vou apresentar um evento do trade turístico, o que está fazendo esse trade de diferente aqui em Alagoas, que os outros estados não estão fazendo? Por que está dando tão certo? É verdade. Né? Então, eu procuro saber, e quando eu recebo aquele script ali, eu tenho essa liberdade para olhar no olho de todas as instituições ali e parabenizá-los e mostrar números reais. Sem dúvida. Né? Então, assim, isso é muito bom. Gilca, diz para o nosso telespectador, como é que você está se sentindo no meio das redes sociais tão discutidas hoje? Porque redes sociais hoje já está assim, fulano ama, Beltrano odeia, não, e por aí vai. Um tem, um não tem. Os dois não se bicam. Tem aquele que diz, não quero nunca isso, mas que em um certo momento diz, eu preciso entrar na rede Então eu queria que você passasse para o telespectador, é bom, não é bom? Como é? Como é que eu, Gilca Mafra, estou me sentindo dentro disso? Na verdade, assim, Geraldo, como pessoa pública na televisão, por esses 21 anos, a gente já tem uma identificação com o público muito grande, né? A rede social, ela veio para estreitar mais ainda essa relação. Muito bem. Então, para mim, Gilca, a rede social, ela é importante. Eu só tenho que ter muito cuidado dessa exposição, porque, de certa forma, isso preocupa os meus filhos, enfim, a profissão do meu marido, a vida que a gente tem. Então, você tem que ter todo esse cuidado, principalmente com as crianças. Você tem equilíbrio. Principalmente com as crianças. Então, mas a rede social, assim, não dá para ficar fora, principalmente uma pessoa pública. As pessoas admiram você, as pessoas querem saber o que você está fazendo, o que você está vestindo, por que você está magra ou está gorda, ou está com a pele bonita, ou o cabelo. Então, assim... Isso, de certa forma, estimula muito, Geraldo. Você está sendo a participação é fundamental. Está sendo influenciadora. Eu me considero influenciadora e, na verdade, já me disseram que eu sempre fui uma influenciadora. Sim, sem dúvida. Há 20 anos eu sou uma influenciadora. Só que profissionalmente... A partir do momento que você está na televisão e você tem contato. Mas profissionalmente eu sou uma influenciadora hoje porque eu sou contratada por empresas para trabalhar determinadas marcas, associar o meu nome, a minha credibilidade, o meu conhecimento a determinada marca ou empresa. Então, a partir daí eu vou influenciar consumidores, seguidores, meus telespectadores, meus ouvintes da rádio, enfim. Então, juntar tudo isso para fazer com que essas pessoas acreditem naquilo que eu estou falando Gilca e passem a consumir aquele Gilca produto. Mafra simplesmente a figura humana para ser um produto. Sim. Também. Sim, eu me considero hoje um produto. Não é verdade? Sim. E considerando como produto, seu marketing vai bem, obrigado?
Vai bem, obrigada. É a Gilca mãe, é a Gilca influenciadora, a Gilca mestre cerimônia. Então, assim, a gente vai se desdobrando, né, Geraldo? Não. E o marketing precisa estar muito atrelado a isso, né? Para poder não expor demais, que foi uma grande preocupação que eu tive quando saí da TV. Falou, olha, agora eu não vou aceitar tudo e todos, né? Virar aquele arroz de festa de estar em todos os lugares. Claro. Então, por isso é preciso ter todo um preparo de marketing, onde eu vou expor minha imagem, meu nome, minha marca. Então, todo esse trabalho foi feito. Não pense que eu saí da TV e aventurei a minha vida nas redes sociais. Foi tudo muito planejado, Geraldo. Vamos fazer um programa diferente? Vamos. Vamos fazer aquele meu outro, o Almoçando com a Notícia, só sobre redes sociais, influenciadores, Seria muito etc. bacana, viu? Mas só que eu não vou convidar ninguém. É? Não. Quem vai convidar é você. É mesmo? É. Eu convido você, você convida mais 5 e a gente discute isso. Ótimo. O que você acha? Maravilha. Batido o martelo. Vamos marcar para daqui a uns 45, 60 dias por aí, né? E aí você vai me dar quanto, assim, 1 hora para a gente bater papo? É 1 hora de papo, é 1 hora de papo na mesa do almoço. Que maravilha. Porque tem muita coisa bacana para se falar, Geraldo. Muito. E muita coisa que a gente precisa elucidar o nosso público, que ele não está devidamente elucidado. Você quer ver uma coisa? Só vou dar um exemplo rapidinho. Você sabe que a gente fundou a TV Cidadã lá no Tribunal de Contas. Sim, no Tribunal, Bom, esse ano eu resolvi dar um outro pulo e botei a TV Cidadã nos streamings. Tem 3 meses nos streamings. Nós estamos com 5 milhões de visualizações de uma televisão estatal. Maravilha. Então, isso aí é a nova perspectiva, não é verdade? Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, admiro demais. Você também não para, está sempre inovando, sempre trabalhando com esse jeito, sempre muito competente e muito querido, que no dia que eu for para outra morada, tem que botar uma plaquinha lá assim, aqui descansa um cara que não parava nunca. Que não parava nunca, ponto, é verdade. Parou. É verdade. Gilca, muito obrigado. Agradecida demais. Obrigado e fico à disposição para qualquer outra oportunidade. Pronto, e você também faça daqui uma extensão daquilo que você gosta de fazer. Também. Agradeço demais. Tá? Muito obrigado. Beijo grande para você. E continuem conosco, porque daqui a pouco vamos receber mais um entrevistado no nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, viu? Fiquem conosco. Ó, lembrando do Sebrae. Ó, Sebrae neles. Você sabe o que é Sebrae neles? Sabe o que é Sebrae neles? Maravilhoso. Sebrae neles, porque aí ajuda o desenvolvimento, ajuda o crescimento de tudo quanto é jeito. Como Bodega do Sertão também, né, gente? Aí, começa com o café da manhã, vem para aquele almoço e voltamos já. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje e sempre recebendo com o maior prazer o Fábio Guedes. O Fábio Guedes, que é presidente da FAPEAL, mas é um estudioso, professor, UFAL e por aí vai, 1000 coisas. E chegando com mais uma obra, olha aí. Veredas do Tempo. Olha, essa eu estou curioso, viu? Veredas do Tempo. Ensaios analíticos de economia e administração política. Eu acho que é a coisa que mais a gente está precisando aqui. Fábio Guedes, é fazer realmente essas análises. Tudo bem com você? Tudo bem, Geraldo. É um prazer novamente estar aqui no seu programa e poder bater um papo descontraído. De onde é que saiu o nome? Veredas do Tempo. Veredas do Tempo. O nome Veredas, né, já sabemos, é um nome de um clássico da literatura brasileira. Exatamente. Né? Veredas do Sertão. É verdade, é isso? É verdade. E então eu me inspirei um pouco, como tem Veredas do Sertão, eu peguei o nome Veredas para poder ele traduzir um pouco o nosso caminho ao longo de praticamente 2 décadas, trabalho intelectual, acadêmico. Então eu coloquei Veredas do Tempo porque ele é o caminho pelo tempo.
de várias etapas da minha vida como professor e como analista do etc. Brasil, Verdade. do país, da sociedade. Ô, Fábio, então me diga uma coisa, como vai esse tempo? Bem, o tempo ele não para, né? Não. Como já dizia o velho Cazuza. Aliás, o tempo não para, é aquele velho né? ditado, né? O tempo perguntou ao tempo, Não quanto tempo tem o tempo. Isso. E o tempo respondeu ao tempo, que tudo com o tempo tem tempo. Com certeza. Ô, Geraldo, eu gosto de um conceito de tempo dado pelo Fernando Braudel, que era um grande historiador francês. Certo. Ele dizia que o tempo ele pode ser traduzido em 3 conceitos. O tempo do cotidiano, que é o nosso tempo aqui agora. Perfeito. É o tempo que domina praticamente a atenção de todos os homens e os indivíduos. Com certeza. Cidadão comum. Isso. Né? Ou seja, o quanto eu vou ganhar esse final de semana. Sem dúvida. Como é que eu vou fazer a feira no final de semana? Perfeito. O que é que eu vou gastar na praia, no lazer? Muito bem. Esse é o tempo do cotidiano. E tinha outra categoria que ele dizia que temos o tempo da conjuntura. Ou seja, olha, o Brasil hoje está em crise econômica, né? Está com desemprego elevado, o Brasil ele precisa de reformas, né? O Congresso está assim, está acolá, o comportamento do presidente é assim, tal. Esse é o tempo da conjuntura. Certo. E ele dizia também que tem um tempo das estruturas, ou seja, é um tempo mais longo, é o tempo que define a construção de uma nação, sua historicidade, sua formação, seus traços culturais, seus traços sociais. Então ele define isso como o tempo das estruturas. Eu gosto muito de trabalhar, Geraldo, no tempo das estruturas e no tempo da conjuntura. O tempo do dia a dia, né? Isso aí tem outras... são outras preocupações. É outro foco. Então esse livro mais ou menos reúne uma série de 31 capítulos, dividido em 4 partes, no qual esses capítulos eles tratam um pouco no tempo, nessas 3 perspectivas, ao longo do tempo de trabalho nosso. Quem foi o gênio que nasceu em 1818? Quem foi? Olha, se pudermos dividir o pensamento econômico, a gente divide em 3 sujeitos. Adam Smith, Sem dúvida. Karl Marx É outra vereda. e John Maynard Keynes. João Maynard. Keynes. Ok. Então são os 3, para mim, as fontes da sabedoria da ciência econômica. Muito bem. E o Marx nasceu em 1818, por isso aí ele completou, né, 200 anos de nascimento, por isso que eu fiz essa homenagenzinha, né, colocando inclusive até os seus opositores para elogiar sua forma de pensar o mundo. Bom, em que momento se desencontraram economicamente os marxistas e os opositores? Em que momento eles se encontraram ou desencontraram? É interessante, o Geraldo, os marxistas, na verdade, eles legam a herança do pensamento marxiano, né? Mas Marx, ele herda do pensamento da economia política inglesa, não é? E aí eu pego Adam Smith e Ricardo. Sem dúvida. Ele tem um profundo respeito a esses liberais, profundo respeito, só que ele tem uma crítica o trabalho deles, absorve categorias importantes, mas os supera, né? Então ele tem aí um encontro muito bom com aqueles liberais progressistas, que todos eles lutavam contra o Estado absolutista. Perfeito. Eram liberais nesse sentido, inclusive o próprio Marx. Isso. Né? Agora me diga uma coisa, tem um capítulo aqui que diz assim, o quadro de evolução da economia política. Eu pergunto a você, da economia política ou da política econômica, onde é que as duas também se encontram ou divergem? Na verdade, a política econômica é o plano da ação. Isso. É o plano da ação, como deve ser, né? Como deve ser. Ou seja, e o plano da economia política é uma interpretação, olha, a sociedade ela é assim. Perfeito. E se ela é assim, o que é que define o campo da política? Exatamente. Então é assim que nós trabalhamos. Muito bem, agora você acha que, então, quando se trata da política econômica, ela tem que se basear na economia política? Completamente. Tem que ser completamente. Completamente. Bom, ela está muito bem. Vamos alinhada. Vamos para os tempos atuais. Alinhada ou desalinhada? Completamente alinhada à economia política brasileira hoje. Hoje. Muito bem.
Então vamos a questões assim um pouquinho mais profundas que o brasileiro comum não está entendendo. Inflação a mais baixa dos últimos tempos. Isso. Taxa Selic nem se fala. Mais baixa dos últimos tempos também. Dos últimos tempos. Isso. E por que cargas d'água não está acontecendo crescimento no Brasil? Porque não temos política de desenvolvimento. Muito bem, muito bem. Era aí que eu queria chegar. Isso. De uma certa forma. Mas por outro, já que falamos na parte financeira da história, por que o brasileiro paga tão alto em juros? Já que o juro básico, Selic, por exemplo, está tão baixo. Primeiro porque esse mercado é um oligopólio, né, Geraldo? Ele é dominado por poucas instituições privadas. A concorrência é muito baixa e, além de tudo, essa turma, que a gente chama a turma da bufunfa, Sistema Financeiro Bancário Brasileiro, né, ela prefere emprestar ao governo para financiar a dívida pública brasileira do que colocar isso à disposição da sociedade a preços muito mais baixos que é a taxa de juros. Muito bem. Entendeu? Então nós estamos diante de um crime financeiro? Não diria um crime, mas uma questão moral que precisa ser resolvida. O Brasil a economia política brasileira, que domina há praticamente 3 décadas, é a economia política do dinheiro. Ou seja, hoje no Brasil, né, a predominância do sistema financeiro bancário sobre os rumos do país é muito forte. Eu digo isso porque sem imaginar que sou eu o único que digo isso. Você tem o André Lara Rezende falando isso, que é um grande economista, que foi um dos formuladores do Plano Real. Exatamente. O próprio Ciro Gomes, que bate isso na tecla. Né? Ou seja, hoje, o sistema financeiro bancário brasileiro, né, ele influencia muito a definição da política econômica. Inverte o processo. Por isso que você fala, olha, a inflação está baixa, ótimo. Exatamente. O câmbio está propício à exportação, ótimo. Os juros estão baixos, ótimo. Né? A Bolsa de Valores em alta, mas isso praticamente são variáveis que atendem, né, os objetivos de ganho do mercado financeiro bancário. Veja, a população não está empregada. Exatamente. O crescimento é muito baixo. Exatamente. Né? A produtividade brasileira é muito aquém do resto do mundo e, além de tudo, a indústria, agora em 2019, recuou 1,1%. Cada vez mais o setor industrial está perdendo participação na formação de riqueza desse país, enquanto, ao mesmo tempo, o sistema financeiro bancário comemora lucros ano a ano, num país que não cresce economicamente de forma sustentável. Você diria que o país continua sendo um país monetarista? Bem, eu não diria que seria monetarista, mas nós vivemos uma cultura que eu chamo de rentismo parasitário. É a cultura do rentier. Hoje no país, as atividades, né, voltadas ao ganho do dinheiro fácil, especulativo, sem passar pelo processo de produção, né, é a atividade que ganhou cultura. E hoje é difícil distinguir o grande industrial de um grande banqueiro, porque todo mundo está ganhando na jogatina do mercado financeiro. Na jogatina do mercado brasileiro. Chegou exatamente onde, naturalmente, esse livro, Veredas do Tempo, diz. É por isso que eu recomendo aos meus telespectadores que tem que ser leitores desse livro. Já são leitores do meu querido Fábio Guedes. Mas Veredas do Tempo, ele mostra evolução e involução da economia nesse país, não é isso? Isso. Não é? Mostra um pouco nossos dilemas estruturais. Claro. Por isso que você prefere a estrutura. Claro. Do que o conceitual. Com certeza. Sem dúvida alguma. E através desse livro você chega a definições de estrutura? Tem um capítulo aí que justamente o título é O Tempo do Brasil. Muito bem. E no Tempo do Brasil a gente discute essa categorização. Muito bem. Ô Fábio, me diga uma coisa, onde se encontra o Veredas do Tempo hoje? Bem, o Veredas do Tempo ele se encontra hoje no site, né, da editora Russitec, que é a editora São Paulo, certo, que o ano passado ganhou o Prêmio Jabuti, 2019. Certo. E também se encontra na imprensa oficial Graciliano Ramos. Isso é muito bom. Quer dizer, falou com a imprensa oficial, que é a antiga CEPAL, encontra o livro lá. Encontra lá tranquilamente. Meu amigo, eu quero lhe dar os parabéns, mais uma vez, por mais essa obra. Esse é o
Quinto, né? Quinto livro. Tá carregando. Tá. E já deve estar com o outro já no forno. Já estamos pensando. Com certeza. Estamos pensando. Fapial vai bem, obrigado. Vai bem, graças a Deus. Outro programa para falar de Fapial Vamos depois, sim. ok? Ok, obrigado. Fábio, eu agradeço profundamente a sua presença aqui nesse programa. Como sempre, você é brilhante. Muito obrigado, Geraldo, pela oportunidade e parabéns pelo programa também. Muito obrigado. E eu espero que vocês todos leiam Veredas do Tempo, de Fábio Guedes Gomes. Muito obrigado por terem estado conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, nosso encontro está marcado. Até lá, gente. Obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.